Capítulo 4. O pincel e a estrela. O mundo de Tanseli era medido por polegadas e fios, um universo minúsculo e meticuloso que ganhava vida através do movimento rítmico dos seus dedos e do vigor inesgotável da sua imaginação. Cada milímetro de cordão de seda ou lasca de madeira era uma fronteira a ser explorada. Como titereira, ela não apenas manipulava formas, ela conhecia a alma secreta dos objetos inanimados, ouvindo o estalo seco das articulações e o sussurro do tecido como se fossem batimentos cardíacos e respiração. O mundo de madeira e linha era o seu refúgio absoluto, um santuário onde a matéria bruta se curvava à sua vontade. Sob suas ferramentas, a madeira de tilha, escolhida por ser leve como uma pluma e macia o suficiente para ceder ao cinzel, abandonava sua natureza vegetal para se transmutar em reis de semblante severo, donzelas de gestos fluidos e dragões de escamas esculpidas. Era um processo de nascimento lento, onde a fibra da árvore dava lugar à curva de um pescoço ou à garra de uma fera. Naquela tarde específica em Ashford, o ar dentro da sua carroça estava saturado, pesado com uma fragrância que era ao mesmo tempo acre e reconfortante. O cheiro penetrante da terebintina cortava o ambiente, misturando-se ao aroma denso e amendoado do óleo de linhaça que pairava sobre a bancada de trabalho. A luz que filtrava pelas frestas da madeira revelava partículas de poeira dançando entre frascos de pigmentos e pincéis de cerdas finas. Tanseli estava imersa em um gesto de extrema precisão. Ela sentia a textura da tinta fresca, uma substância viscosa, densa e persistente que se colava às polpas dos seus dedos como uma segunda pele. A frieza do pigmento contrastava com o calor de suas mãos enquanto ela retocava, com a ponta de um pincel de um único pelo, o rubi no peito de um cavaleiro de brinquedo. Para Tanseli, a realidade era muitas vezes decepcionante comparada com as suas histórias, mas ela própria era uma anomalia física. Chamada de Tanseli grande demais, ela era alta para uma mulher, com pernas longas e mãos que, embora delicadas na pintura, possuíam a força necessária para erguer os pesados palcos de madeira. O seu tamanho a isolava, tornando-a um alvo de risos em algumas vilas e de olhares de soslaio em outras. Mas ali, sob a luz dourada que filtrava através da lona da carroça, ela era apenas uma artista em busca de perfeição numa pincelada. O som de passos pesados, que faziam seus pequenos frascos de pigmento vibrar nas prateleiras, anunciou uma presença monumental. Ao abrir a cortina, ela encontrou o gigante gentil. Dunk estava parado diante dela, parecendo uma montanha que tentava sem sucesso tornar-se um monte de terra. A sua cabeça quase tocava o teto da tenda exterior. O que mais impressionou Tanseli não foi a estatura absurda do jovem, mas a sua timidez quase infantil. Ele segurava o seu escudo velho contra o peito como se fosse um escudo de verdade contra um ataque. Mas os seus olhos eram mansos, carregados de uma humildade que Tanseli raramente via nos homens de armas que frequentavam os torneios. Disseram-me que a senhora pinta, disse Dunk, a sua voz ressoando como um tambor baixo. O meu escudo, o brasão do meu mestre desapareceu com a chuva e o tempo. Preciso de um novo, algo meu. Tanseli observou o escudo. Estava gasto, marcado por golpes e com a madeira lascada nas bordas. Ela estendeu a mão e tocou a superfície áspera, sentindo o calor do sol ainda preso no metal da borda. Dunk explicou o que queria. Um humeiro sob um céu de fim de tarde com uma estrela cadente. Um humeiro, murmurou ela, olhando para o rosto largo e honesto de Dunk. É uma árvore forte. Oferece sombra, mas não pede nada em troca. Eu não tenho muito ouro, admitiu ele, as bochechas corando sob a pele queimada pelo sol. Mas posso ajudar a erguer o seu palco. Posso carregar os fardos mais pesados. Tanseli sorriu e, pela primeira vez em muito tempo, não se sentiu grande demais. Perto dele, ela era quase pequena. Eu pintarei o seu escudo, Sor Gigante, não pelo ouro, mas porque você parece o tipo de homem que realmente honraria uma árvore no seu brasão. Contudo, a paz daquele momento de criação foi estraçalhada por a agressão do príncipe. O som chegou primeiro, o galope frenético de cavalos de raça, seguido do estalo seco de um chicote de couro e o grito de dor de um dos tios de Tanseli. Aerion Targaryen, o príncipe que se auto-intitulava o Chama-Viva,
entrou no acampamento dos titereiros como se fosse um deus irado num jardim de insetos. O seu cavalo branco, adornado com sedas vermelhas, pisoteou as caixas de adereços. Aerion saltou da sela, a sua beleza valeriana manchada por uma crueldade que parecia emanar da sua própria pele. Ele segurava o chicote com nós de prata e, num acesso de fúria irracional por causa de uma peça de teatro que interpretara mal, começou a destruir o palco. Crac! O som da madeira de tilha a partir-se sobre as botas do príncipe foi como um tiro. Ele agarrou uma das marionetes favoritas de Tancelli, o dragão de madeira, e começou a esmagá-lo com as mãos enluvadas. "Isto é traição!" gritou Aerion, a sua voz aguda e histérica. "Um dragão a ser derrotado por um cavaleiro de pau? Eu vou queimar este lugar até que não sobre nada além de cinzas e mentiras." Tancelli correu para fora da carroça, o horror paralisando-lhe o peito ao ver o trabalho de uma vida a ser transformado em estilhaços. O príncipe voltou-se para ela, o chicote erguido, os seus olhos violeta brilhando com uma loucura gélida. Ele agarrou o braço de Tancelli com uma força cruel, torcendo-o enquanto preparava o golpe. Foi então que o mundo parou para ouvir o rugido do ulmeiro. Dunk não usou a espada, ele não usou títulos. Ele usou a única coisa que era trutamente sua, a sua massa e a sua fúria justa. O gigante avançou através do acampamento, derrubando um dos guardas do príncipe com um simples empurrão de ombro. Quando Aerion levantou o chicote para atingir Tancelli, a mão imensa de Dunk fechou-se sobre o pulso do príncipe como uma algema de ferro. O som do soco que se seguiu foi algo que Tancelli nunca esqueceria. Não foi um som metálico, mas um baque surdo, pesado, o som de osso contra osso e a quebra de uma ilusão. Dunk atingiu o príncipe em cheio no rosto. Aerion voou para trás, caindo na lama entre os restos dos bonecos partidos. O silêncio que se seguiu foi mortal. Era um silêncio absoluto, onde apenas o som da respiração pesada de Dunk e o gotejar do sangue de Aerion podiam ser ouvidos. Atacar um príncipe de sangue real era uma sentença de morte, instantânea. Os guardas desembainharam as espadas e a tensão no ar tornou-se tão espessa que parecia que o próprio oxigênio se recusava a entrar nos pulmões dos presentes. "Corre, Tancelli!" rugiu Dunk, virando-se para ela, a sua expressão agora marcada por uma compreensão sombria do que acabara de fazer. Mas Tancelli, embora trêmula e com o braço a latejar de dor, não fugiu imediatamente. No meio do caos, enquanto Dunk era cercado e os cavaleiros reais chegavam para o prender, ela voltou para o escudo que estava inacabado no cavalete da carroça. Naquela noite fria, enquanto o acampamento ardia em rumores sobre o gigante que batera num príncipe, Tancelli trabalhou com uma urgência febril. Ela sabia que tinha de partir. Ashford já não era segura para uma titereira cujo gigante estava em correntes. Ela misturou o pigmento verde mais vibrante que possuía, adicionando-lhe um pouco de brilho de malaquita esmagada. Foi a promessa de fuga. Com pinceladas rápidas e seguras, ela deu vida ao ulmeiro. As folhas eram de um verde profundo, simbolizando a vida que resiste ao inverno. No céu de um crepúsculo púrpura e alaranjado, ela pintou a estrela cadente. Não era uma estrela de prata fria, mas uma estrela de ouro e luz, um símbolo de um momento que brilha intensamente antes de desaparecer na escuridão. Ela não pôde entregar o escudo nas mãos de Dunk. Ela deixou-o encostado à roda da carroça dele, coberto por um pedaço de lona velha, para que o garoto Egg o encontrasse. "Pobre gigante", sussurrou ela para a noite, as lágrimas finalmente a lavar a tinta dos seus dedos. "Você deu-me o seu escudo e eu dei-lhe um destino." Tancelli, grande demais, desapareceu na escuridão do sul antes da alvorada, levando consigo as suas marionetes partidas e a memória de um homem que fora grande o suficiente para desafiar um dragão por causa de uma estranha. O escudo, contudo, ficou.
O ulmeiro e a estrela agora brilhavam no aço remendado, uma promessa silenciosa de que, mesmo que o cavaleiro caísse, a sua história seria pintada com as cores da coragem. O mundo de Tancelli era feito de fios, mas naquele dia Dunk cortara todos eles, tornando-se o único ator que não precisava de ninguém para mover os seus braços. Ele era o cavaleiro do ulmeiro, e a estrela que ela pintara seria a única luz a guiá-lo através das sombras de Ashford.